E me conte agora que, ainda dentro do transtorno de desenvolvimento, né, assim, diagnóstico de TEA no adulto, a gente colocou aqui um caminho com pedras, porque aquele transtorno do espectro autista que tem deficiência intelectual associado, que tem, né, aquele que é muito grave, que ele tem mais uma demanda de suporte mais alto, isso não é tão complexo de ver, mas aquele TEA que ele é menos evidente, ainda mais que ele vai, à medida que a pessoa vai envelhecendo, esses sintomas vão mudando, como é que a gente constrói um diagnóstico desse num paciente adulto? Sem aquele perfil que eu estou mesmo esquema, não é aquele que veio de criança, não. O cara que está sem diagnóstico, ele chega no adulto. Doutor, sempre tive problema, não converso com ninguém, agora eu tenho um TEA, chega no consultório. Eu acho engraçado, eu tenho vários desses pacientes no meu consultório, eu acho engraçado que a média de idade deles é parecida, eles vêm para a gente sempre nos 40 a mais, assim. E o que é estranho, assim, que eu brinco assim, que são os TEA que deram certo. A grande maioria deles são de adultos que se casaram, que constituíram família, que às vezes têm filhos, mas que têm uma dificuldade muito grande de interação social. Às vezes eles acharam uma área nicho na vida deles, né? Assim, a maioria desses pacientes adultos que eu tenho, eles têm ou uma cognição normal ou uma cognição maior que a média, o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Ele é super inteligente, mas que tem um traquejo social próximo de zero. Às vezes acharam santas na vida dele que aceitaram a pessoa do jeito que ele é e com muita dificuldade tem um grau de interação social. Dão muito certo em trabalhos que entram em áreas exatas, assim, vários deles são engenheiros, é engraçado, mas assim, a coisa vai ficando meio que nichada. Então, assim, trabalham muito bem, executam muito bem o trabalho deles, mas o maior problema que eles têm no TEA é na interação social. E disso vem muitas vezes um uso excessivo de medicação. Eu tenho muito paciente que veio para mim como um diagnóstico de depressão e a depressão dele, na verdade, não. Ele tem um TEA grau 1, onde o nível de suporte dele é baixo, onde ele não tem deficiência cognitiva, mas a maior dificuldade que ele tem é na interação social. E o interessante disso é que eles sempre vêm para mim com um grau de sofrimento psíquico muito grande que eles não conseguem, às vezes, mensurar assim, o porquê que está acontecendo. Eles sabem que são ali. Falam assim, tem alguma coisa errada comigo. E aí, no consultório, eu não sou fã de usar teste de rastreio em consultório. Tem alguns poucos que eu uso, mas um teste de rastreio que eu uso muito para o diagnóstico de TEA no adulto no consultório, que é fácil de usar, é o RADS, que é um teste, são 80 perguntas, que é mais voltada para essa questão de interação social, e ela dá uma pontuação para mim que dá para eu poder sensibilizar o paciente. Fala assim, olha, o normal seria você ter um RADS sem você ter nenhuma suspeita clínica de TEA de até 80. Não vai até 160 e poucos pontos. O seu deu 155. Eu acho que tem alguma coisa. E aí, esses pacientes que, às vezes, assim, que eles já aceitam a possibilidade de ter alguma coisa de errado com eles naquele momento, eu já acolho e a gente já começa a tratar. Os que às vezes demandam alguma coisa a mais, eu também encaminho para avaliação neuropsicológica. Por quê? A avaliação neuropsicológica, para mim, me ajuda a mostrar para ele que, apesar de haver deficiências ou dificuldades em áreas da vida dele, tem muita coisa que funciona super bem. Então, são pessoas que às vezes têm uma capacidade de abstração tremenda para situações específicas, QIs mais altos que a média, capacidade de lidar com estresse muito maior que a gente, mas tem um sofrimento específico. E o que é engraçado é que eu mais tiro medicação desses pacientes do que eu acrescento. Sim. Porque na hora que eu consigo mostrar para eles assim, olha, o seu TEA está te atrapalhando nisso daqui, vamos fazer uma terapia ocupacional? Vamos para um caminho diferente, assim. Agora que você sabe o que é que você tem, isso é transformador na vida deles. Mas assim, transformador mesmo, assim, muda assim. Eu tenho vários pacientes às vezes que me procuram porque estão com dificuldade não vem por causa disso, mas estão com dificuldade no casamento, que não conseguem lidar com a esposa. E na hora que eu consigo fazer um diagnóstico, eu falo assim, você vai chamar sua mulher para vir e eu vou conversar com ela. Deixa eu fazer uma terapia de casal que ficar assim, ó, isso aqui ele não vai mudar, isso é dele, isso não é coisa que adianta você insistir. Isso daqui, você vai fazer concessão com ele. Eu tenho um que é super interessante, ele adora fazer tudo o que ele pode fazer com a mulher dele, mas só com a mulher dele. Colocar uma terceira pessoa no meio do caminho, nem os filhos. Assim, olha, vamos sair, eu e você vamos para Paris hoje. Ele vai. Vamos nós todo mundo para a roça do tio João aqui. Assim, ele quer bater o carro, mas ele não quer ir para lá, porque ele não quer encontrar com o tio João.
Se o tio João for na sua casa com você separado, você e sua esposa, o tio João vai ficar lá 2 horas, vocês vão bater um papo, tocar um violão. Maravilha. Ah, o tio João vai vir aqui para dormir aqui 3 dias. Eu falo assim, eu vou dormir no hotel. Então, assim, é muito individualizado o que incomoda cada um deles. Mas é muito disso assim, olha, vamos aprender a lidar com as dificuldades de interação que o seu TEA causa em você. Talvez este seja o maior caminho das pedras, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Assim, deixa eu ver o que atrapalha para você. Fala um pouco, Oswaldo, sobre o fenômeno de camuflagem, que é um negócio que dificulta o diagnóstico, assim. Esses pacientes que têm essa camuflagem dos sintomas, o cara aprende a lidar ali com algumas dificuldades e dá uma disfarçada ali, isso, né? Isso é super legal, que é o pessoal, normalmente em pacientes que têm o QI mais elevado, a dupla excepcionalidade entra de novo. O que ele fez? Por causa do sofrimento dele, ele é esperto bastante para saber que tem alguma coisa de errado, mas ele não consegue ter a perspicácia ou a capacidade cognitiva, não é nem cognitiva, mas de inteligência emocional de entender assim, é isso aqui que está errado. Então, ele gera scripts na cabeça dele, fala assim, olha, para eu poder conversar com o Druso, eu tenho que olhar no olho dele tantos segundos, aí eu posso desviar, eu tenho que perguntar como é que ele está, de onde que ele vem. Eu tenho ali um script certinho do que eu vou fazer para eu poder interagir com o Druso, para o pessoal não achar que eu sou esquisito. E é o tanto que basta. Então, esse paciente meu que é engenheiro é assim, ele tem um protocolo de como ele aceita um cliente novo. Olha, eu vou sentar, nós vamos marcar uma entrevista que vai durar tantos minutos, que eu vou falar isso, isso e isso, e é encadeado certinho. E é a forma que ele criou ao longo do tempo, ou então ele tem uma pessoa, assim, não, quem pega trabalho novo é fulano, eu só executo. A pessoa põe na minha frente o que eu tenho que fazer, eu vou executar. Ou fala assim, o problema é X. Aí eu vou dar para ela uma solução. Eu não vou conversar com a pessoa. Se ela quiser que muda, ela fala para mim o que quer que muda e eu mudo. Entendeu? E funciona assim. E por anos isso funciona, mas olha o grau de sofrimento. Sim, com certeza. Entendeu? A pessoa tem que ela camufla a doença dela com uma capacidade cognitiva, às vezes superior, mas com um grau de sofrimento muito grande. Até para a gente, né, a questão da comorbidade no TEA, né, no adulto também, que é muito prevalente, né, comorbidade de tanto TDAH, que é comum ter, mas também de depressão, de ansiedade, de toque, que são as coisas que vêm junto do TEA, né? O toque é super interessante porque o toque às vezes é até um mecanismo compensatório. Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o meio. Então, para ele poder conseguir ver ordem nas coisas, se ele não vê ordem, ele gera a ordem. Então, minha caneca tem que estar sempre aqui, o meu tablet tem que estar muito bem alinhado comigo, eu só uso uma camisa de uma cor, de um jeito, de uma forma, porque o tecido me incomoda, mas eu já sei que se eu comprar essa daqui, dessa marca, desse jeito, dá tudo certo. Vai dar bom. Então, assim, ele vai procurando tirar e gerar formas dele funcionar melhor. Só que não tem como isso não gerar sofrimento psíquico. Então, o toque é muito comum como uma forma de tentar organizar aquilo que ele não consegue organizar, e o transtorno de ansiedade em geral, super comum pelo desgaste que isso causa. Então, toque comórbido muito comum, transtorno de ansiedade muito comum. Mas é engraçado que as outras coisas que às vezes, por exemplo, você veria num TDAH, às vezes assim, tendência para uso de substância, jogo patológico, essas coisas você não tem no TEA, né? No TEA, porque assim, ele não tem necessidade disso, ele não tem ganho sobre isso. Ele às vezes vai ter um hiperfoco X e daquele hiperfoco dele ele tira o grosso que ele precisa. Não, que eu preciso de energia para poder continuar vivendo, eu tiro aqui da hora que eu faço aqui o meu rascunho ou que eu vou assistir um tema específico na televisão que eu gosto, e assim vai. É um que gosta de pinguim, outro que gosta de um bicho, outro que gosta de um carro específico. Assim, é só do Carmanguinha 68. Ele sabe montar e desmontar o carro. Pergunta por quê? Não interessa, é o que funciona para ele.